Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje é a nossa terceira aula do terceiro bimestre e dentro do assunto que nós estamos trabalhando nesse terceiro bimestre, vamos falar hoje do tema que fala sobre Olhos para a Amazônia no século XVIII. O primeiro texto que vocês têm aí vai trabalhar justamente o texto que diz que a Amazônia, desde o processo de colonização, ela sempre foi um grande problema para a metrópole portuguesa, que foram os povos que colonizaram a Amazônia. Tinha algumas situações que dificultavam esse processo de ocupação. E aí, esses problemas eram justamente no sentido de que, o primeiro item, o constante assédio de estrangeiro tornava difícil a conquista e ocupação da Amazônia pelos portugueses, porque não só os portugueses se interessavam pela Amazônia, outros povos também tentavam chegar até aqui e ocupar o espaço amazônico e querer fazer o processo de ocupação, e isso dificultou muito para a metrópole portuguesa o processo de ocupação da Amazônia. O segundo texto também fala sobre mais uma dificuldade que os portugueses sentiram no processo de ocupação da Amazônia, que era deslocar os colonos para a Amazônia. Sabemos que a Amazônia sempre foi um espaço ocupado pelos povos indígenas, mas para os portugueses, os povos indígenas não eram considerados seres humanos. Então, eles precisavam trazer pessoas, segundo eles, para trabalhar e fazer a ocupação da Amazônia. Então, essas pessoas eram chamadas de colonos, mas eles tinham muita dificuldade em trazer esses colonos para cá, para a região, que antes não era Amazônia, mas sim conhecida como Grão-Pará. Tá? Hoje sim é a nossa região amazônica. O terceiro item que fala aí, ele fala sobre essa população branca, esses colonos, era muito pouco dentro da região, do Grão-Pará naquele período. Tá? Então isso tornava quase impossível o processo de organização e de defesa do território. Nesse sentido, a política de Marquês de Pombal, como nós vimos na aula passada, na introdução, ela traçava para a Amazônia superar esses obstáculos. Então, ela começou a trabalhar uma estratégia de superar as situações, os problemas que começaram a existir e que dificultavam o processo de ocupação da Amazônia. E uma dessas formas de superar esses obstáculos era um projeto que visava transformar o índio em colonos. O último item que vocês têm aí vai falar sobre a intervenção de Marquês de Pombal na região. Então, o Marquês de Pombal, como nós já vimos na aula passada, ele foi eleito para vir para a Amazônia e fazer o processo, não só na Amazônia, mas em todas as colônias de Portugal, inclusive na metrópole portuguesa, e fazer todo o processo de ocupação e de povoamento da região amazônica no período colonial. Então, isso ocorreu em 3 períodos, entre 1750 e 1780, entre 1780 e 1820, e o terceiro período foi a partir dos anos de 1821. Cada um deles tiveram grande participação do Marquês de Pombal no processo de ocupação e de transformação do espaço amazônico. Tá ok, crianças? Então, hoje nós trabalhamos um pouco esse processo de ocupação e principalmente as dificuldades que a coroa portuguesa sentiu em fazer a ocupação da Amazônia, e na próxima aula a gente vai estudar justamente esse projeto de transformar os índios em colonos para assim incentivar o processo de ocupação e de exploração dos recursos naturais da Amazônia. Tá ok, crianças? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.